Durante o primeiro encontro empresarial da região Norte 2 de Mato Grosso, a FCDL e CDL de Sinop realizaram um painel político com o tema A Turbulência Chegou ao Fim, que foi mediado pelo economista Feliciano Azuaga. O deputado federal Nilson Leitão foi um dos convidados a compor o dispositivo e afirmou a importância de se aproximar a classe empresarial da classe política. Sinop, a gente tem dificuldade de fazer esses debates empresário e político. Eu estou sempre à disposição, debato isso na Câmara, vou estar debatendo isso lá em São Paulo, em Ribeirão Preto, na abertura da AgriShow, fiz no Araguaia agora, depois nós vamos debater na Exposebu, que é um debate mais do setor agropecuário. E Sinop, obviamente, ganha muito com isso, não só Sinop, como toda a região e o estado de Mato Grosso. Esse debate dos problemas que nós estamos vivendo, da burocracia vivida, das reformas que precisam ser feitas no país e, acima de tudo, as dificuldades e obstáculos a serem vencidos, é importantíssimo de ser um debate quase que permanente. Pelo menos uma vez por ano ou 2 vezes por ano, estar sempre com esse evento, porque a dificuldade e esse momento de transição do Brasil precisa ouvir todos, o pequeno empresário, o médio, o grande, né, o autônomo, a pessoa, o empregado, o empregador. Com isso tudo você vai formatando novas ideias para desburocratizar e modernizar uma região e um país. Entre os convidados, o deputado estadual Dilmar Dal Bosco também se fez presente e parabenizou a CDL pela iniciativa e comentou em seguida o seu papel junto ao governo do estado para fortalecer a atividade empresarial na região. Na verdade, primeiro tem que dar os parabéns ao CDL Sinop, que faz o primeiro encontro regional de vários CDLs aqui das nossas cidades circunvizinhas, em temas de vários temas, de vários debates. E agora entra um pouco do tema também político e da preocupação empresarial quanto à classe política, não quanto a quem está na corrupção, não está na corrupção, quanto ao posicionamento dos políticos, do que querem ao país, do que querem ao seu estado, do que querem ao município, de que maneira querem tratar a carga tributária que cada vez mais assombra a todos quem querem investir no estado de Mato Grosso, no país e também em Sinop. Nós temos que mesclar as coisas, nada pode ser perfeito. Não podemos só pender ao município, não podemos só pender ao estado nem ao Brasil. Nós temos que pender aos dois lados. Nós precisamos do setor empresarial que continue acreditando no nosso país, no nosso estado, no nosso município, que continue acreditando na geração de emprego. Os empresários são as pessoas mais importantes, até porque o interior do estado de Mato Grosso, quase que 90% são de micro, pequenos empreendedores. São eles que fazem a diferença. Talvez contribui pouco ao estado, não pouco na contribuição, mas pouco no volume que o estado arrecada. Mas eles são as pessoas mais importantes porque eles fazem a parte importantíssima que é social, que gera um emprego, dão oportunidade aos nossos jovens, às nossas crianças. Quer dizer, nós dependemos deles e nós temos que cuidar. Quer dizer, são aí no ditado popular, a galinha dos ovos de ouro que nós não podemos perder. Então eu tenho certeza que a minha defesa sempre no parlamento é de que a gente dê oportunidade, que tenha isonomia de tributos, que nós não temos apadrinhamento a nenhum empreendedor e sim nós trabalhamos aí na simplificação das leis tributárias, a isonomia dos produtos, que a gente tenha a mesma carga tributária para o mesmo produto e que tenha o incentivo fiscal. Nós temos que incentivar os nossos empreendedores para que eles continuem acreditando em Sinop, que continuem acreditando em Santa Carmen, Vera, Ferreira, Natal, Sorriso, em todas as cidades circunvizinhas, mas também no nosso querido estado de Mato Grosso. Além dos parlamentares, o painel teve a participação do vice-presidente da Federação da CDL de Mato Grosso, o senhor Paulo Gasparotto, falou à nossa reportagem sobre o fortalecimento da instituição frente às dificuldades existenciais. Olha, eu acho que foi extremamente importante a participação nesses painéis políticos, político e econômico, principalmente pelo prestígio da entidade em receber aqui o deputado federal Nilson Leitão e o líder do governo do estado do Mato Grosso, Dilmar Dal Bosco, que muito enriqueceu, né, com as informações, com os debates que eles conseguiram passar aqui para todos aqueles que vieram prestigiar esse evento. Eu, como vice-presidente da federação, eu cumpro, na verdade, um papel também que é levar informação a todos os nossos associados, a todas as nossas diretorias das CDLs de várias localidades aqui do estado, que elas também possam de alguma maneira contribuir lá na sua origem, lá na sua cidade, demonstrando que nós como sociedade temos que ser participativos
principalmente em momentos tão delicados como estamos vivendo, que é o momento das reformas. Você imagine, quando a gente fala reforma, você imagine você reformar a sua casa, né? Que dificuldade é cuidar de tudo aquilo, as resistências que existem. Reforma é reforma, é você buscar melhorar aquilo que não está no entendimento da maioria da sociedade, atendendo os interesses dela. Então, essa participação é extremamente importante, porque sem a participação ela não acontece. Se ela não acontecer, nada muda. Se ela não mudar, nós vamos continuar cada vez em situação pior do que estamos vivendo hoje. O presidente da CDL de Sinop, no momento em que participava do painel político, questionou os parlamentares quanto ao maior gasto que o país tem hoje com relação ao que se arrecada. Boa parte dele é com a manutenção da máquina pública. A minha reivindicação como CDL, como presidente do CDL, foi justamente nos gastos públicos, né? Que nós temos índices da FGV que o gasto público brasileiro hoje é o responsável pela essa crise econômica, pela essa falta de dinheiro, falta de verbas para investimentos em educação, segurança, saúde, infraestruturas, né? Então, essa pergunta foi o que eu passei para os nossos políticos hoje no painel político. Em entrevista à nossa equipe, indagamos o deputado federal Nilson Leitão quanto a este questionamento. O Brasil tem que caminhar para isso. Você precisa das reformas que nós estamos fazendo para chegar na reforma tributária. É exatamente essa cronologia que nós estamos vivendo. Então nós já fizemos a terceirização. O que significou a terceirização? A terceirização é a inclusão de funcionários, de trabalhadores que trabalhavam na informalidade e não conseguiu achar nenhum mecanismo para formalizar. A terceirização vai encaixar aí 10, 12 milhões de brasileiros, que inclui a nossa região. Logo após a reforma trabalhista, né? A reforma trabalhista, ela também vem tirar a burocracia do meio dessa relação empregado e empregador, diferente do que alguns estão pregando, né? A única coisa que tirou do direito, o único direito que tirou foi a obrigatoriedade de pagar o imposto sindical, o restante tem todos os direitos do trabalhador, porém na hora do acerto não vai ter a mesma força o advogado, o sindicato, o Ministério do Trabalho. É um acordo entre os dois, mas com todos os direitos garantidos por lei, que não foi mexido em nenhum direito. Na terceira etapa, que é exatamente fazer a reforma tributária, junto com a previdenciária, é o que vai dar uma composição para reduzir, quem sabe, a contribuição em alíquota e aumentar a receita. Quanto mais gente pagando menos, se mais gente pagar menos, vai ter mais receita. Então é um equilíbrio que o Brasil precisa chegar. Ou seja, se você tiver 10 pessoas pagando uma carga muito cara, essas 10 pessoas, pelo menos 2 ou 3, vão acabar sonegando. E se você tiver 10 pessoas pagando uma carga mais barata, as 10 pessoas vão pagar, vai compensar, o Brasil não perde e as pessoas vão ficar mais contentes em pagar seu imposto. Em seguida, perguntamos ao parlamentar se a classe empresarial poderia ter esperança quanto a uma possível redução de encargos tributários a curto ou médio prazo. O Brasil ele pode deixar de crescer os seus tributos, não vai ter aumento, mas redução imediatamente não terá. Não há possibilidade para isso devido a esse desequilíbrio. A própria lei de responsabilidade fiscal ela é muito clara. Para você renunciar à receita, você tem que ter uma cobertura dessa receita de outra forma. Ou seja, qualquer gestor hoje não pode renunciar à receita. Essa reforma ela só vai ocorrer quando tiver... Eu esqueci de falar do primeiro ponto, que é o mais importante, que é o teto dos gastos. Quando o teto dos gastos estiver dando resultado, onde o prefeito, o governador, o presidente da República, o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, o STF, todos os setores reduzirem seu custo e usar o mesmo dinheiro para pagar as mesmas despesas ao invés de aumentar, isso estiver parado, aí você consegue reduzir os impostos. Por enquanto, nós temos uma máquina muito pesada, que não tem como não ser ainda bancada por esses impostos, mas com o tempo é possível fazer devido às atitudes que foi tomada há pouco tempo. O teto dos gastos, a reforma trabalhista, a terceirização, a reforma previdenciária e a reforma tributária. Já o deputado estadual Dilmar Dal Bosco afirmou que, por ser também um microempreendedor, espera que isso possa acontecer logo e considerou que a sua atuação no parlamento e no estado vai de encontro com essa demanda. Eu sou um pequeno empreendedor também e eu quero que essa atividade continue, quero que o empresário tenha a segurança jurídica de que nós vamos fazer leis que garantam para eles os incentivos, mas também a motivação para continuar dentro do estado. Ao final,
Conversamos com o presidente da CDL, Márcio Kreibich, se a resposta que a diretoria da CDL havia feito aos parlamentares teria sido atendida. A resposta eu acho que ela é um pouco mais à frente do que a gente imagina. Não seria somente de um deputado responder isso, porque o Brasil já vem, o seu histórico dele já vem dessa mudança, desse gasto público em exagero. Porém, ficou claro de que nós também temos que fazer parte da política. O cidadão de bem tem que fazer parte da política. O culpado não é só o político, né? E isso ficou bem claro. Nós, entidade, temos que nos envolver na política, não sermos políticos, mas nos envolver na gestão pública. E eu notei que tanto Nilson Leitão como Dilmar têm essa preocupação também. Eles sabem desse gasto público em excesso. E é um processo lento, mas eu acredito que vão começar a surgir novas reformas, novas leis que possam melhorar muito isso. Márcio afirma que, diante da programação proposta, o evento superou as expectativas e contou com um número expressivo de participantes. Estou muito feliz, emocionado. As pessoas vieram, eu não contei, mas houve um grande número de pessoas, porque de manhã algumas participaram nos painéis da SPC, à tarde no painel econômico, depois o painel político. A gente notou várias pessoas renovando, pessoas vindo, pessoas indo e sempre a casa cheia. Então esse foi o nosso intuito, realmente trazer a população, o empresário, as pessoas para participarem desse primeiro encontro empresarial e fechando ele com sucesso, porque o dia todo casa cheia e a gente renovando as pessoas. Nota-se que passou muitas pessoas por aqui, tivemos um resultado assim que nos surpreendeu em relação a isso. Realmente a riqueza no assunto, a riqueza no que foi debatido aqui foi muito produtivo, muito bom. O primeiro encontro empresarial encerrou com a participação do executivo e professor Cláudio Tomanini, que proferiu a palestra Novos Mercados, Novas Competências.